Seja bem-vindo a mais um Café com o Pastor. E é sempre uma alegria estar com você para compartilhar mais um devocional. E bom, eu estive pensando comigo mesmo essa semana e eu lembrei que logo no início da minha caminhada cristã, quando eu não tinha pelo menos o conhecimento básico sobre o reino de Deus, eu tinha uma dúvida na minha cabeça. Eu me perguntava, por que exatamente os irmãos na fé são chamados de ovelhas? Porque na palavra de Deus existe essa comparação. Eu tinha essa dúvida na minha cabeça. E pouco tempo depois eu cheguei à conclusão dessa minha dúvida. E eu soube que é porque as ovelhas, os animais, a ovelha, elas são dóceis, são mansas e são submissas ao seu pastor. E assim também é o desejo de Deus para mim e para você, que nós sejamos dessa forma, assim como a ovelha. E para esse assunto, Deus nos falou nas suas escrituras e nos deixou um grande exemplo. Então observe comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, verso 29. Observe comigo o que diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E esse verso é um verso muito interessante nas Escrituras Sagradas, que Jesus nos fala. E com isso, com esse verso, Deus nos ensina que a mansidão, ela não é uma covardia. Então, primeiro ponto que você precisa saber: você agir com mansidão, você não está sendo covarde. Ser manso é ser humilde, é ser amável, é ser dócil. A mansidão, como um fruto do Espírito Santo de Deus, é uma atitude que nos leva a agir com graça, a agir com amor, mesmo diante de situações difíceis que possivelmente nós venhamos a passar. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, na palavra de Deus, que é o apóstolo Paulo. Ao escrever a segunda carta aos Coríntios, ele naquele momento estava enfrentando uma situação bem difícil, bem delicada, pois estava sofrendo com difamações a seu respeito e também com outros tipos de perseguições naquele momento. Contudo, o apóstolo Paulo, diante de toda aquela situação bem delicada, ele decidiu agir com mansidão e bondade para com aqueles irmãos naquele momento. Ele decidiu agir assim. O que Deus nos ensina também com esse verso de hoje que nós estamos compartilhando é que nós devemos tomar para nós o maior exemplo de mansidão. E você sabe muito bem qual é esse maior exemplo que nós devemos tomar. Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele sofreu as piores dores que o homem pode experimentar. E as suas dores, elas não foram somente físicas, elas foram também emocionais. Mas em momento algum, Jesus, o nosso Salvador, em momento algum, ele abriu a sua boca para reclamar contra o Pai, para murmurar contra o Pai, para reclamar contra aqueles que o maltratavam naquela situação. O texto de Isaías, do profeta Isaías, do livro de Isaías que se encontra no Antigo Testamento, lá em Isaías 53, 7, afirma que ele foi oprimido,
mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus é esse grande exemplo. Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus era dócil. Mas e você? Como você age diante daqueles que maltratam você? Qual a sua reação? Como você age diante daqueles que o xingam, que o insultam, que tiram a sua paz no seu trabalho, na sua rua onde você mora, na sua escola, na sua faculdade? Como você reage diante dessas pessoas? Como você reage quando uma pessoa fecha você no trânsito? Como você reage diante daquelas pessoas que enganam você? Uma pergunta bem interessante, não é verdade? Então reflita sobre isso. Qual a sua reação diante dessas situações? O importante é que nós devemos sempre lembrar que para nós adquirirmos esse fruto do Espírito, o qual nós estamos falando hoje nesse devocional, que é a mansidão, para nós adquirirmos esse fruto do Espírito, é questão de prática. Nós precisamos sempre lembrar disso. É questão de prática, de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá no nosso dia a dia, e assim nós melhorarmos essa virtude, essa qualidade em nossas vidas. Por isso, meu amigo, que nós evitemos todo tipo de briga, de desentendimentos, porque você já é uma nova criatura. Deus está transformando você dia após dia, e Ele quer se agradar cada vez mais com as suas atitudes. Que nós venhamos a pedir dele por mansidão. Peçamos em nossas orações, em nosso clamor a Ele, que nós sejamos mansos, que nós sejamos humildes de coração, sempre seguindo o maior exemplo de mansidão que nós temos, Jesus Cristo, e que possamos a cada dia honrar o seu nome em tudo o que nós fizermos durante a nossa vida. Amém? Nesse momento eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para nós encerrarmos a nossa reflexão com uma oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua Palavra, por mais esse momento de reflexão, onde o Senhor nos exorta, o Senhor nos instrui, nos dá, Senhor, a direção de qual é a Tua vontade para nossas vidas. Nos ajude em nossas dificuldades, nos ajude a sermos pessoas mansas, humildes, e nos ajude, Senhor, a agirmos com mansidão. Nos ajude a agirmos, Paizinho, como o Senhor agiria se estivesse no nosso lugar. Nos dê disciplina, nos dê, Senhor, domínio próprio, a agirmos ao contrário do que a nossa natureza normalmente quer agir. Dependemos de Ti, Senhor, e sempre vamos depender. Nos ajuda, é o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Muito obrigado por mais esse momento juntos aqui no nosso Café com o Pastor. E não perca que amanhã nós temos mais devocional. Que Deus os abençoe.